uma das coisas mais importantes na vida cristã é saber se realmente você é um filho de Deus. Muitos creem que ser um filho de Deus é congregar, é tomar a Santa Ceia, é ler a palavra. Isto não faz de uma pessoa ser um filho de Deus, porque tudo isto o diabo também faz e nem por isso ele é digno de ser chamado um filho de Deus. Os filhos do diabo conseguem enganar a muitos praticando essas obras, ou melhor dizendo, estes rituais. Por isso Jesus disse: vós sois filhos do diabo e tendes vontade de cumprir os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. Quando ele diz uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Por isso, há que ter discernimento, porque os filhos do diabo caminham com os filhos da luz. É como o joio e o trigo. O joio é danino e corrompe. O joio pode ser tóxico quando consumido por humanos. Além disso, a palavra é frequentemente utilizada em contos bíblicos. Separar o joio do trigo é uma das expressões. Hoje, centenas de anos após, em muitos momentos de nossas vidas, precisamos mesmo separar o joio do trigo, ou seja, eliminar algumas coisas para purificar alguns entendimentos que estavam misturados. A diferença entre o joio e o trigo não é as práticas religiosas, é a obediência em Deus e o entendimento do que significou a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Realmente você é um filho de Deus? Já parou para fazer esta pergunta a si mesmo? Existe uma crença popular de que todos são filhos de Deus. Segundo esta crença, Deus é o Pai amoroso de todos os homens. Mas a Bíblia, pela revelação e entendimento, diz algo completamente oposto a isto. De forma bem clara e direta, a Bíblia revela que nem todas as pessoas são filhos de Deus. Os seres humanos foram criados por Deus. Sob este aspecto, eles possuem uma filiação apenas por criação. Isto significa, por natureza, que os seres humanos não são filhos espirituais de Deus, porque esta filiação espiritual foi perdida por causa da queda do homem, que é a desobediência e o pecado. O homem caído é chamado de filhos da ira de Deus. O fato de o homem caído não ser um filho de Deus não significa que ele é um órfão espiritual. É neste ponto que a Bíblia nos faz entender uma verdade que ofende o mundo. Aqueles que não são filhos de Deus, na verdade, são filhos do diabo. Por isso, Jesus nos deixa bem claro em Mateus 13,38 que o joio representa os filhos do maligno, os que praticam e cumprem com suas obras. Por isso, você deve analisar bem a sua vida para saber se você é um filho de Deus que obedece e pratica a vontade de Deus ou um filho do diabo que obedece e pratica a vontade do diabo. Em 1 João 3,1 nos diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele, ou seja, a Deus. Hoje em dia muitos querem imitar os seus ídolos religiosos, querem vestir, praticar e viver como eles. De certo vos digo que estes já perderam sua identidade. Muitos passam tempo dizendo que maravilha que são, em lugar de recordar quem verdadeiramente são. O importante é saber que quando entramos em comunhão com Deus, entendemos que Ele, Deus, já nos deu uma identidade. Ele nos chama de seus filhos e toda pessoa que não o conhece não pode entender o significado desta identidade celestial.
Muitos preocupam em querer e parecer aos demais, em querer encaixar em um círculo, em um movimento específico. Não entendem que já fazemos parte dessa família celestial, deste reino maravilhoso. Somos filhos de Deus mediante ao conhecimento e aceitação de Cristo Jesus em nossa vida. Temos um Pai, meus queridos, celestial, que através do seu Filho amado nos ha outorgado em promessas grandiosas, que cumpre o que promete e que faz o que diz que faria. Como filho, podemos estar seguros que nossa vida, nossa identidade e destino se encontra e repousa nele, porque ele é a rocha perfeita da nossa salvação. Aleluia! Agora devemos ter claridade do que realmente significa ser um filho de Deus, porque a palavra é clara dizendo quem verdadeiramente são. Deus, meus queridos, manifestou seu amor ao mundo, a uma humanidade que foi comparada a uma ovelha perdida, porque ser ovelha é não ter entendimento. Poderíamos ter sido comparados com as águias ou com os leões, que são animais que não temem as adversidades, mas fomos comparados com as ovelhas. Por quê? Porque éramos temerosos, enganados e sujeitos pela voz daqueles que se diziam ser pastores. Andávamos por caminhos errantes e sem frutos, mas com a vinda de Cristo fomos resgatados dessa condição de miséria espiritual. Deixamos de ouvir a voz do homem para ouvir a voz do nosso Senhor, a este que reina para todo sempre. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos diz: mas a todos quanto receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Temos esta garantia, este selo de sermos chamados filhos de Deus, porque por fé recebemos ao Cristo, o ressuscitado, o que vive e está em nós. Este é o único que pode te salvar. Nenhum líder religioso tem esta autoridade de te salvar, porque você está debaixo da autoridade de Cristo Jesus e coberto pelo Espírito Santo. Todos que aceitamos a Cristo, temos a Cristo como nosso governo espiritual, como governo principal de nossas vidas. Através da comunhão com Ele, Ele te revela os tesouros escondidos do céu. Ele, somente Ele, te proclama o que é verdadeiramente o mundo espiritual. Não somos como muitos que o mesmo Cristo advertiu em Gálatas 5:1, dizendo: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Jesus aqui estava manifestando como o único Salvador, advertindo desta maneira que os líderes religiosos têm este poder de escravizar, pondo ao povo sobre o seu domínio, sobre o seu jugo e autoridade, através da crença em seus falsos, confusos e errôneos ensinamentos, de modo a roubar o fruto do seu trabalho e o fruto do que te pertence. A estes enganadores, Jesus diz: apartai-vos, para que, como estes, não sejais levados ao inferno. Todos que aceitamos a Cristo, renascemos espiritualmente e recebemos nova vida em Deus. Através da fé em Cristo, este novo nascimento nos faz capacitados a seguir o caminho mediante a obediência a Deus. Como filho aceitado por Deus, temos o direito, esta liberdade de chegar ao Santo dos Santos, para apresentar nossas necessidades, para descarregar com confiança nossas lágrimas, angústias e sofrimentos. Ser filho de Deus é saber que é do alto que vem o nosso socorro presente, é saber que a providência está a caminho, é saber ser confiável e ter fé.
Não é pelos nossos próprios méritos, não é pelos homens religiosos que chegamos a ser filhos de Deus, com identidade em Deus. É pela nossa busca, pela nossa humildade, pela nossa entrega de reconhecer que sem Deus não somos nada e que em Deus somos tudo. Pela graça, meus queridos, recebemos o perdão e esta divindade maravilhosa que nos preenche e nos faz caminhar em plenitude. Gratos somos pelo sacrifício e orgulhosos estamos de Cristo por ter sacrificado a si mesmo para que hoje pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Hoje, a maior identidade está em poder dizer: sou filho e herdeiro dos céus.